Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Da mesma forma como a Assembleia recebe uma pessoa à comunhão e faz um julgamento, né, para ver se a pessoa não está em pecado. Uma vez me perguntaram que direito tem a Assembleia de julgar os que entram em comunhão, os que querem participar da comunhão. Muito importante entender que quando nós falamos os que entram, eles não estão se associando a uma denominação. Como são as denominações, você se associa, e geralmente muitas delas é por meio do batismo. Eles fazem um curso de batismo e se comprometem a seguir todas as regras, se comprometem a dar o dízimo. Eu sei porque isso aí, nas denominações, eles falam, você concorda em dar o dízimo, bababi, tudo no curso já para entrar na denominação. E o batismo seria então a recepção à denominação. Também, né? Além do que significa o batismo. Mas não existe isso na palavra de Deus. Isso não existe. Quem é batizado e acabou. Vai lá, o eunuco é batizado. Ali Filipe não deu um questionário para ele. Falou assim, pera aí, eunuco, não vai com tanta pressa embora lá para o seu país, não. Que nós queremos saber se você concorda. Você vai concordar em pagar o dízimo? Em obedecer o pastor? Em frequentar os cultos? E não sei o quê? Não. Vai com Deus para a África, lá, volta para sua terra. Isso que o Filipe fez, né? Não tinha que ter mais nada. Ele foi batizado e pronto, estava dentro da grande casa agora. Então, a Assembleia, nós aprendemos em 1 Coríntios 5, quando Paulo exorta que os irmãos não estavam julgando, não estavam vigiando o mal que estava entrando no meio deles, o fermento, né? E ele fala que um pouco de fermento levado a toda a massa. Ele fala, fiquei sabendo que existe entre vocês pecado que nem entre os gentios. Acontece, né? Eles estavam tão mal em termos de moralmente que não estavam julgando nada. O cara dormia com a madrasta e estava em comunhão. Como que ele estava em comunhão? Era membro da igreja? Não, ele estava em comunhão à mesa do Senhor. Ele participava do partir do pão, da ceia do Senhor. Paulo fala que estava entregando a Satanás, esse homem. O que é entregar a Satanás? Para a destruição do corpo. Isso é o pecado para a morte. Para a salvação do espírito. No dia do Senhor, Paulo fala ali na continuação. Ou seja, ele não estava condenando ao inferno aquele homem. Não. Ele estava entregando a Satanás para Satanás destruir o corpo dele, porém o espírito ser salvo no dia do Senhor. Isso é o pecado para a morte. Não tem nada a ver com morte eterna, hein? Por favor, que nem algumas religiões. Aí tem gente que escreve desesperado, que caiu em adultério e agora na igreja expulsaram da congregação e falaram, nem adianta mais se arrepender, porque agora está perdido para sempre. Foi pecado para a morte. Isso é o que acontece dentro de sistemas religiosos. E quanto mais rígido o sistema, quanto mais caráter de policiamento for, mais coisa escondida tem. Mais se varre para debaixo do tapete. O tapete já deve estar dessa altura, assim, de tanta coisa que varreram para debaixo do tapete. Principalmente dos líderes, né? Porque quando é um líder, peraí, esse aí é o irmão lá, o ancião fulano, Beltrano, não, vamos, abafa. Mas então, quando Paulo mostra ali que para os que estão em comunhão, precisam sim, quando caem em pecado, serem excluídos, não da igreja, não do corpo de Cristo, da comunhão à mesa do Senhor. Onde é o lugar onde nós temos comunhão uns com os outros? Na mesa de casa, quando comemos juntos. Onde é o lugar que nós temos comunhão com o Senhor na Assembleia? A mesa do Senhor, quando participamos da ceia do Senhor. Então, esse era para ser colocado para fora, em disciplina, e uma coisa até bem grave, porque falava assim, com o tal, nem ainda comais. Não era nem para sentar numa mesa com ele e comer. Percebe? Então, agora, tem o outro lado dessas questões também. Por exemplo, você trabalha numa empresa e o seu chefe também congrega e o seu chefe caiu em pecado e foi colocado fora de comunhão. O que você vai fazer agora? Não vai mais trabalhar na empresa? Na hora dos empregados comerem todos juntos lá na empresa, você não vai comer porque o seu chefe está sentado na mesa? Não, você tem que saber agora ponderar e pesar as coisas.
Ou é um filho seu que foi colocado fora de comunhão? Como é que você vai fazer? Ele vai continuar em casa, você vai continuar comendo com a família e aproveitando para exortar esse seu filho a se arrepender, a poder ser restaurado. Agora, é diferente esse tratamento, porque é um tratamento com alguém que pecou, com alguém que caiu em pecado grave, que o testemunho foi manchado, né? O fermento leveda toda a massa. É diferente esse tratamento com o tratamento de um que desanima. Porque muitos desanimam. Perdem a força, perdem o vigor e falam, não vou mais na reunião, não quero mais, não quero. Ou às vezes vai para o mundo, vai para outras coisas. Aí o que você vai fazer? Não vai aplicar uma severidade de um julgamento e de uma penalidade, né? Porque ele não foi excluído da comunhão. Ele pediu, ele quis sair da comunhão. A Assembleia, apenas por uma questão administrativa, porque tudo que a Assembleia liga na terra é ligado no céu. Então isso aí continua ligado no céu, precisamos desligar aqui na terra. Aí avisa os irmãos, fala assim, fulano de tal, não está mais em comunhão, por desânimo, por motivos pessoais, mas ele não é para ser colocado na condição de quem está em disciplina por pecado. Então os irmãos podem conviver com ele, podem comer com ele, podem conversar com ele, não tem problema algum. E o desejo é realmente conquistá-lo com amor para que ele volte à comunhão. Então é muito importante isso, porque senão, aí o rapaz já está em depressão, entrou em depressão, parou de ver as reuniões, aí os irmãos caem em cima dele como se ele tivesse cometido um crime pavoroso, aumenta a depressão dele agora, piorou a situação do irmão. Então são casos que tem sim que tentar restaurar. O que caiu em pecado também tem que tentar ser restaurado. Os irmãos vão conversar de vez em quando, vão fazer um trabalho sacerdotal para trazê-lo de volta, desde que haja confissão e haja arrependimento patente, notório a todos. Aí ele é trazido de volta à comunhão. Agora, esse que sai por desânimo, por depressão, às vezes até por um desgosto que teve, trata com brandura, né? Porque é uma alma querida, né? Um irmão querido. A gente não pode bater com a Bíblia na cabeça. O Tiago, ele diz que se apartou da denominação, e tem um irmão que ele já teve a oportunidade de conversar com ele sobre os motivos de ter apartado da denominação, mostrou algumas verdades para ele, etc, etc. Aí esse irmão quer vir visitá-lo. Quer vir visitar o Tiago para conversar mais e orar sobre o assunto e tal. Ele queria saber se teria algum problema em se reunir em oração. Muito cuidado com essa palavra reunir, né? Porque quando a gente fala de reunir em comunhão, em assembleia e tal, é uma outra coisa, é um outro departamento. Agora, se vê uma pessoa na sua casa, fala assim, eu quero fazer uma oração, amém, faça a oração, né? Desde que não comece aquele berreiro pentecostal dentro de casa lá, não acordar a criança, então faça a oração, não tem problema nenhum. Ele pergunta então, o irmão pergunta se estaria desonrando a obra do Senhor na cruz, por esse irmão estar ainda congregando numa denominação. Não, como a gente falou sempre aqui, são irmãos em Cristo. Nós não podemos tratar com desprezo ou achar que se eu parar na esquina para comer um lanche com ele, pronto, eu pratiquei um pecado mortal aí. Não, são irmãos em Cristo. Então, se ele quer ir na sua casa, amém, que vá na sua casa. Aproveita para abrir a Bíblia e compartilhar com ele as coisas que você tem aprendido também. Porque a maior parte dos que estão aqui congregados hoje teve alguém que estava congregado enquanto essa maior parte não estava, e um dia recebeu. Né? Cada um de nós aqui um dia foi recebido para esclarecer dúvidas, para tirar dúvidas. Então a gente tem que ser simples assim. Eu acho que tem que ser simples, não pode querer fazer as coisas muito complicadas, não. Orar ao Senhor, buscar no Senhor. Cada situação é uma situação diferente, não é? Não podemos criar um manual. Olha, se for na sua casa um denominacional, receba só
a 1,5 metro da entrada da porta de entrada. Não, não pode fazer isso, né? São irmãos, receba esse irmão. Quer visitar você, receba. E na maioria das vezes, quando alguém se aparta da denominação, o pastor quer ir lá na casa mesmo. Quer ir visitar. Porque é o papel dele, ele está ali para isso, né? Se não for, é aí que você desconfia, que o cara não está fazendo direitinho o serviço para o qual ele está ganhando o salário. Ele quer ir lá visitar você. Amém. Evita entrar em conflito, em debates, e sempre mostrando Cristo, né, para as pessoas. Mostrando o comportamento de Cristo. Porque o Senhor fazia isso, né? O Senhor, mesmo os fariseus o convidavam para comer, ele ia lá, sentava lá e comia com o fariseu. Vinha lá a mulher, se ajoelhava, começava a lavar os pés dele, com lágrimas, né? Assim que acontecia, né? E Paulo também, nós vemos Paulo muitas vezes lá em Atos também. Então, tomar muito cuidado não ir para um extremo e não cair no outro extremo também. O Cristiano perguntou: temos que comunicar a denominação que não vai mais fazer parte dela? Olha, eu acho que não precisaria, né? Vamos dizer assim, os irmãos não vão exigir que você faça isso. Tipo assim, se você não comunicar a denominação, você não vai poder congregar conosco, ao nome do Senhor e tal. Porque se fizer isso, vai estar reconhecendo a denominação como sendo alguma coisa. Quando não é, biblicamente não é. É um grupo de irmãos reunidos segundo os seus próprios princípios, mas que a Bíblia não reconhece. O Senhor não pôs seu nome lá. Agora, se você quiser comunicar, comunique. Se você quer sair de bem com os irmãos, saia de bem com os irmãos. Mas não vai você ficar esperando sair um ofício, no diário oficial, o seu desligamento tal, para você pedir o seu lugar de comunhão, porque aí você está reconhecendo que eles são alguma coisa. Eles não são nada. Eles são um grupo de cristãos reunidos em cima de princípios que eles inventaram. Como agir? Isso é cada um. Deve orar ao Senhor e buscar no Senhor sabedoria de como agir em cada situação. Zombaria não mata, não causa febres, nem dor de cabeça, não causa cortes, nem ferimentos, a não ser que já venha. A zombaria vem acompanhada de pancadaria, mas aí geralmente não acontece. Então, agora eu pergunto para você, se você se afastar da sua família, por que estão zombando de você, como eles vão observar o seu comportamento? Não é? Imagina se você fosse casada, não sei se mas se fosse casada com um marido incrédulo. Será que nesse caso, de o marido ficar zombando de você, você deveria se separar do seu marido? Não. A Bíblia fala o contrário. Fala, para que aquele que não escuta, né, não dá atenção, seja ganho sem palavra. Então, é melhor que você não perca a amizade com a sua mãe, com os seus irmãos, com a sua família, mas também não cutuque a onça com vara curta. Não queira impor qualquer coisa. Demonstre a sua paciência, a sua falta de reação para com eles, e deixe o Senhor tocar o coração deles. Porque muita gente que hoje está congregada no nome do Senhor, não só foi zombado quando saiu da igreja, da denominação, como também zombou dos que saíram um dia e depois caiu a ficha e entendeu. Então, aproveite a oportunidade para ser alguém que alguém coloca o versículo aqui, semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. 1 Pedro 3:1. Agora, se a sua família se sente incomodada com a sua presença, então faça a vontade deles, né? Procure se manter mais afastada para não incomodá-los. Não é? Eles vão sempre achar que perdeu a salvação, que está fraco na fé, porque não vai mais na igreja, e o pastor vai ficar buzinando na orelha deles. Não tem jeito, olha. A cristandade hoje, ela se revestiu de uma
de uma capa de tamanha malignidade, em alguns casos, não todos, né, mas em alguns casos, que você vê acontecerem coisas medonhas, né, de reações assim medonhas, de gente na casa de uma pessoa que saiu da comunhão, que saiu da comunhão daquela igreja lá, daquela denominação, e falar que vai para o inferno agora, que agora vai para o inferno, que está roubando a Deus porque não deu mais o dízimo. Aí essa pessoa não conheceu o Evangelho da graça. Então fez bem, foi muito bom ter saído de lá. Você deve dar graças a Deus, de Deus ter tirado você de lá, porque não conhece o Evangelho. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.